posso começar a falar, né? Ok, podemos, vamos lá. Tá bem, então, obrigado. Eu vou pedir mais ou menos uns 20, talvez um pouquinho mais, mas provavelmente 20 minutos, 20, 25 minutos para falar. Bom, sou professor como vocês, então sabe que professor fala muito e se não me controlarem meu tempo, eu desembesto a falar. Então, por favor, controle meu tempo. Eu vou compartilhar aqui um slide, uma apresentação, para facilitar a minha fala. Todo mundo está vendo, né? A apresentação. Bom, então, primeiro para explicar, deixa eu me apresentar, eu sou professor da Unifesp, Departamento de Economia, da Universidade Federal de São Paulo, também fui, assim, o campus no qual eu trabalho também é produto da expansão, eu sou, então, relativamente novo na carreira do magistério superior federal, eu tomei posse em 2015, né? E aí de lá para cá me envolvi no movimento sindical docente, eu sou diretor da minha AD, da Unifesp, e eu participo junto com vários outros companheiras e companheiros de outras ADs, de vários lugares do Brasil, né, do Andes, do Sindicato Nacional nosso, e dentro do Andes a gente tem um fórum de debates, né, entre militantes, ativistas AD, que chama Renova Andes, e nós às vezes concordamos com o que a diretoria do Andes faz, às vezes fazemos críticas internas, claro que sempre fraternais, críticas fraternais, no sentido de ajudar a direção do Andes a corrigir posições, melhorar e construir o Andes, o nosso sindicato. E uma das coisas que a gente vinha batendo muito na tecla nos últimos congressos é que o Andes não tem feito campanha salarial, né? Há muito tempo. A última campanha salarial que nós tivemos foi em 2015, mesmo assim foi meio fraco, teve uma forte greve em 2012, mas depois, né, teve a campanha salarial de 2015 e aí depois teve o golpe. Vocês se lembram, né? Começou o governo Temer e não teve mais nenhuma campanha salarial, né? E os nossos salários estão congelados desde então, né? Totalmente congelados. Nós não tivemos nenhum reajuste, nenhuma reposição de perdas, absolutamente nada, apesar da inflação galopante que nós temos tido nos últimos anos. No ano passado, só o IPCA, né, que é uma cesta de bens para uma família que ganha até 40 salários mínimos, o IPCA foi de 10,5%. Alguns itens da inflação subiram muito mais do que isso. Gás de cozinha, 30%, arroz, feijão subiu. Então, mesmo nós que somos docentes, que recebemos um salário um pouquinho melhor, mas quando a gente ia no supermercado fazer compra há 4, 5 anos atrás, você enchia o carrinho. Agora, com o mesmo salário, com o mesmo orçamento, com os gastos que você tem que pagar plano de saúde, que também subiu, etc., você já não consegue mais encher o carrinho, né? E se continuar assim, daqui a pouco, né, a situação vai ser muito complicada para a gente continuar, inclusive, dando aula. Nós vamos retomar agora com as aulas presenciais, vai ter gastos com transporte, etc., etc., e o nosso salário continua absolutamente congelado, né? Então, nessa situação, nós já vemos batendo nessa tecla de que o Andes precisa retomar as campanhas salariais. Desde 2, 3 anos atrás, a gente apresentou resoluções, etc., mas a diretoria do Andes não vinha encaminhando, então a gente decidiu tomar a iniciativa, juntamos algumas ADs, não é? E decidimos fazer um estudo, pedimos para o DIEESE fazer um estudo. Isso é um outro problema, porque o Andes se desfiliou do DIEESE. É uma crítica que a gente faz, né? Então, nós, algumas das ADs com as quais a gente vinha trabalhando, são diretamente filiadas ao DIESE, né, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, né, que é tradicionalmente um departamento que ajuda os sindicatos a fazerem estudos sobre perdas salariais, etc. E nós, então, pedimos ao DIESE para fazer um estudo junto conosco, eles fizeram um estudo, saiu uma nota técnica do DIESE sobre as condições salariais da carreira do magistério superior e da carreira EBTT. Tá? Eu acho que vocês da ADUFEP publicaram, inclusive no site de vocês, né, esse estudo do DIESE, e com base nesse estudo do DIESE, nós, então, dessas várias ADs que eu referi, articulados pelo Fórum Renova Andes, nós apresentamos, então, uma contribuição ao próximo congresso do Andes, que vai ocorrer agora em março, início de abril, mas não é só uma contribuição para o Congresso, além de ser uma contribuição do Congresso, é uma contribuição para debater na nossa categoria, né? Debater nas Assembleias Gerais
das várias ADs do país e para debater com os nossos colegas docentes que, mesmo aquele que não participa, aquele ou aquela que não participa muito de sindicato, não participa muito de assembleia, etc. Bom, então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui dessa contribuição. Com base nela, nós temos uma proposta prática de organizar uma campanha salarial em unidade com os servidores públicos federais. Tá certo? Ela é dividida, essa apresentação, em 4 partes. A primeira delas diz respeito às perdas salariais. A segunda delas diz respeito às travas. A segunda delas diz respeito aos ataques aos serviços públicos e aos servidores que o governo, desde a época do Temer, né, o golpe, Temer e Bolsonaro, vem desenvolvendo esses ataques brutais. A terceira delas são as travas constitucionais aos gastos públicos, né? E a quarta delas, finalmente, é uma campanha de ação para a gente poder recuperar as perdas salariais. Então, primeira delas, quais são as perdas? Tá? Bom, primeiro, vamos entender o seguinte, olha, o último acordo que nós tivemos, tá? O último acordo que nós tivemos ocorreu em 2015, foi ainda no governo Dilma. Tá? De lá para cá não teve mais nenhum acordo. O governo Temer se recusou a sentar para negociar com qualquer sindicato. Não teve nenhum acordo com nenhum sindicato de servidor. Não é? O governo Bolsonaro, pior ainda. Não é? Também não aceitou nenhuma negociação, então não teve nenhum acordo de lá para cá e os nossos salários estão congelados de lá para cá. Não é? De lá para cá, de março de 2015, vejam aqui em cima, de março de 2015 até dezembro de 2019, a inflação calculada pelo IPCA, que é o índice do IBGE, né, que é uma cesta de bens, como eu disse, né, ela é de 47%, ou seja, quase metade do nosso salário, não é, foi corroído pela inflação. Tá? Os preços subiram, em média, 47%, tá, de março de 2015 até agora. Tá? Se a gente for pegar... porque, veja, em 2015, como eu vou falar daqui a pouco, houve um reajuste, fruto do acordo feito na época com a Dilma. Menor do que o que a gente queria, mas pelo menos teve. Esse reajuste, essa reposição de perda do período anterior, foi escalonada em 2 vezes, né? Em janeiro 16 e janeiro 17. Então, se a gente pegar de janeiro 17, quando foi a última parcela dessa reposição de perda salarial, até dezembro de 19, nós tivemos 28% de inflação. Ou seja, quase 30%, quase 1/3 do nosso salário foi corroído de janeiro de 17 até agora. Não é? Se pegar desde o começo do governo Bolsonaro, que é janeiro de 19 até agora, foram 20%, 19,99%. Se pegar de janeiro de 21 a dezembro de 21, só no ano passado, foi 10%. Tá? Quer dizer, nós precisamos recuperar o salário. Né? Qual o índice? Eu adoraria que fosse esse aqui, 47%. Como eu acho que é muito difícil esse aqui, nós temos que ver algum índice que faça sentido, não é? E que garanta alguma reposição de perda. Eu digo que é muito difícil conseguir os 47%, porque nós sabemos, né, das condições políticas. Esse governo é um governo que sequer aceita negociar. Mas eu acho que é possível, sim, conseguir algum aumento, né, alguma recuperação de perda. Então, vamos lá, voltando para o acordo. Tá? Vamos ver qual é o racional aí da perda. Primeiro, não é? O acordo de 2015, na realidade, ele ele pode ser dividido em 2 acordos. Foram 2 acordos que ocorreram. Tá? O primeiro deles foi um acordo com todos os servidores públicos federais. Todos os servidores, todas as categorias de servidores públicos federais conseguiram ali naquele acordo arrancar uma reposição de perdas salariais de 10,8%. Tá? Algumas categorias escalonaram em 4 vezes, em 4 parcelas. E aí receberam em compensação um pouco mais do que os 10,8%. No nosso caso, né, Magistério Superior Federal e a carreira EBTT, foi escalonado apenas em 2 vezes, 2 parcelas. Janeiro de 16, janeiro de 17, a última parcela foi em janeiro de 17, ao todo 10,8%. O segundo acordo que teve também ali, né, em 2015, o acordo ocorreu em agosto, setembro, outubro de 2015. Acho que ele foi assinado em novembro de 2015. Bom, a segunda parte desse acordo era algo específico para a carreira docente, tá? Que foi parte de uma reestruturação da carreira dos docentes,
né? E essa reestruturação da carreira já vinha ocorrendo desde 2008, em acordos anteriores. Tá? Nessa reestruturação da carreira, cada segmento da carreira teve um ajuste diferente. Tá? Então, por exemplo, se você é 20 horas apenas com mestrado, professor, assistente, você teve quase que nada de reajuste. Da reestruturação da carreira. Você teve os 10,8% que todo servidor teve. Mas da reestruturação da carreira, você não teve praticamente nada de reajuste. Agora, se você é professor associado, 40 horas ou dedicação exclusiva, aí você teve um aumento muito maior. Então, cada um teve um aumento diferente. Tá? E essa reestruturação foi feita em 3 parcelas também, agosto de 17, agosto de 18, agosto de 19. Mas eu chamo a atenção, porque muita gente fala, a última reposição salarial foi em agosto de 19. Não, agosto de 19 não foi reposição salarial. Agosto de 19 era parte de uma reestruturação de carreira que já vinha sendo combinada desde 2008, tá certo? Estruturação de carreira, só fazendo uma parte, que tem problemas, tá? Só para deixar claro, eu pessoalmente não concordo com essa reestruturação de carreira. Eu acho que ela pode ter tido um ou outro aspecto positivo. Por exemplo, ela acabou com a necessidade de abrir vaga para professor titular, para você poder chegar a titular. Tá? O professor titular ele foi integrado à carreira, você sobe normalmente, não precisa prestar concurso de novo, isso é uma coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Ele criou muitos degraus a mais, ele criou aquele segmento de professor associado. Antes você ia de adjunto 4 direto para titular. Agora você vai adjunto 4, associado 1, associado 2, associado 3. Então, né, aumentou a escala. Houve uma diferenciação muito grande, né, entre salários do topo da carreira em relação à base. Não se privilegiou, como na minha opinião deveria se privilegiar, a dedicação exclusiva. Enfim, tem uma série de problemas. Esses problemas têm a ver, inclusive, com o fato de que quem negociou esse acordo não foi o nosso sindicato, não foi o ANDES. Foi o PROIFES, que é um racha do ANDES, na minha opinião, meio pelega, né? Que, enfim, aceitou fazer esse acordo, mas o ANDES também não fez muita questão de participar do acordo. O ANDES estava numa linha, na minha opinião, sectária, a direção do ANDES, né? Do fora Dilma, etc. Enfim, não vem ao caso aqui. Eu não estou propondo agora que a gente discuta a estrutura da carreira, a estruturação da carreira, o plano de carreira. Eu acho que é muito importante fazer essa discussão, mas vamos deixar para depois. Por quê? Porque agora nós temos uma prioridade, que é arrancar alguma reposição salarial, e nós temos prazo apenas até abril, porque este ano é ano eleitoral e a legislação proíbe qualquer reajuste salarial dos servidores públicos a partir do dia 10, 180 dias antes das eleições, a partir do dia 6 de abril, se não me engano. Tá? Muito bem, não sei se é 6 ou 10, agora eu estou confundindo, mas é o início de abril. Tá? Então nós temos muito pouco tempo para pressionar o governo e o Congresso para aceitarem dar alguma reposição de perda salarial. Tá? Muito bem. Então, só para vocês entenderem melhor, um exemplo aqui, eu peguei alguns segmentos. Quem quiser depois, tem no site do Renova Andes, onde a gente publicou a contribuição, talvez a do FERP também tenha publicado, tem as tabelas completas aqui, ó. Não dá para enxergar direito, tá pequeno, mas é a tabela completa. Para 20 horas, para 40 horas, para cada um dos segmentos, tá vendo? Doutorado, professor auxiliar, assistente, cada um dos níveis, 1, 2, 3, 4, adjunto, associado, etc, etc, para 40 horas, para 20 horas, 40 horas e para dedicação exclusiva, tá? Depois vocês podem ver em detalhe. Mas eu fiz aqui só um resumo. Peguei alguns dos segmentos. Então, o professor, por exemplo, que está na base da carreira, professor com mestrado, auxiliar 2, 20 horas, ganhava em 2015 2.570. Tá? Aí ele teve um reajuste, como todos os servidores públicos federais tiveram, em 2015, né, naquele acordo, reajuste de reposição de perda inflacionária de 10,8%. Alberto, Oi. Teu slide não está nessa página. Passa ele mais para frente, por favor, agora. Agora Obrigada. entrou, né? Entendi. Tá. Valeu. Muito bem. Então, tá, então imagine aqui, ó, o cara estava com esse salário, esse aqui é o mestrado auxiliar, a primeira linha, tá? Mestrado auxiliar 2, 20 horas. Ele tinha esse salário, recebeu a reposição que todo servidor público recebeu, e aí, na última parcela, foram 2 parcelas, janeiro de 2017, ele passou a ter o salário de 2.847. Esse cara aqui, que só tem mestrado, é auxiliar 2, 20 horas,
ele teve um reajuste de reestruturação da carreira só de 3,1%. Então, em 2019, quando terminou o reajuste por reestruturação de carreira, ele estava com salário de 2.935. A partir daí, congelou, o salário dele até hoje é o mesmo. Tá? Muito bem. Já um professor, vamos pegar aqui mais para baixo, a penúltima aqui. Professor com doutorado adjunto 3, é o meu caso, tá? Dedicação exclusiva. Então, ele recebia 10.571 antes do acordo, teve os 10,8 que todo servidor público teve, foi para 11.712, certo? E aí, com a reestruturação de carreira, ele subiu mais 9%, foi para 12.763 na última parcela, que foi agosto de 19. De lá para cá, o salário está congelado em 12.763. Veja, esse é o salário total bruto, sem os descontos que a gente tem, em desconto de INSS, que inclusive aumentou agora, não é? E é o salário total, é vencimento básico mais retribuição por titulação, tá? É o vencimento total, é o salário total, isso, né? Sem considerar imposto, tá? É o bruto, né? Muito bem. Como o nosso último reajuste de reposição inflacionária ocorreu em janeiro de 17, eu estou supondo aqui nessa tabela que a gente mereceria pelo menos, não é, uma reposição de perda inflacionária de janeiro de 17 até dezembro de 21, que é 28%. Então, eu fiz aqui uma simulação, se a gente pegasse 28% do salário de cada um desses segmentos e aplicasse 28% a mais, daria isso aqui. Então, no caso, o meu salário, que hoje é 12.763, o bruto, né? Ele, com 28% a mais, ficaria 16.295, e assim por diante. Tá? Aqui é o doutor associado 2, por exemplo, 20, e assim por diante, tá? Muito bem, aqui é só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a carreira. Veja, desde 97, a gente vê que no período do Fernando Henrique, os salários estavam mais ou menos congelados, inclusive com tendência de queda. Isso aqui é o salário real, tirando o efeito inflacionário, tá? Eu peguei o salário, por exemplo, de 1997 e deflacionei ele. Coloquei todo o efeito da inflação. O salário de 97, por exemplo, de um professor, dedicação exclusiva com doutorado adjunto 3, tá? Era esse aqui. Tá vendo? Essa linha preta aqui do meio. Tá? O que aconteceu é que no decorrer, né, a partir de 2005 e 2006, como passou a haver alguns acordos com os governos Lula e Dilma, houve algum tipo de reposição de perda salarial e o salário ficou mais ou menos estabilizado. Quando chega 2008 e começa a ter a reestruturação da carreira, veja que o salário do adjunto 3, com doutorado e dedicação exclusiva, ficou estabilizado. Ele não perdeu para a inflação, mas ele não subiu muito. Tá? Ele ficou praticamente parado. Agora, pega o salário, esse pontilhado azul aqui, de cima, é o do professor com dedicação exclusiva, doutorado titular. Esse aí subiu mais. Tá? Então, houve um crescimento maior do topo. Né? Enfim, mas isso é só para vocês entenderem um pouco. Aqui tem alguns exemplos. Né? Essa apresentação eu coloquei à disposição de vocês. Depois vocês podem ver em detalhes, se vocês quiserem. Eu vou acelerar agora, senão vai acabar meu tempo. Bom, segundo, com o golpe, começa então um ataque brutal, né, aos serviços públicos, aos serviços à população, serviço de saúde, SUS, à educação pública, não é? E aos servidores públicos. Ataque esse que já vem desde 40 anos atrás, desde a época do Collor, Fernando Henrique, etc., foi revertido parcialmente durante os governos Lula e Dilma, né? Não era o que a gente gostaria, mas pelo menos estancou o ataque brutal. Ao contrário, até houve uma expansão das universidades, né? Criaram-se novos campi, novos concursos, etc. Né? Mas a pressão, mesmo durante os governos Lula e Dilma, para atacar os serviços públicos era enorme. Mercado financeiro pressionando o tempo inteiro, a mídia pressionando o tempo inteiro, etc. Com o golpe, obviamente, começa então um ataque brutal. Então, para vocês terem uma ideia, né, aqui é a verba da lei orçamentária, a LOA, né, a lei orçamentária anual, aprovada, não é, pelos governos, desde 2013. Veja que o máximo aqui era 2015, aí você tem o golpe, e a partir daí começa a cair. Né? E agora nós estamos... Isso aqui também é deflacionado, tá? Em reais de 2021. Então, hoje nós estamos com o menor orçamento, né, desde 2012. Desde 2012 é o menor orçamento para o ensino superior. Isso aqui é só verba para o ensino superior. Nós estamos com
34 bilhões. Veja, em 2015 era 45 bilhões. Né? Isso apesar do Brasil ter crescido, a população cresceu de 2015 para cá, o número de adolescentes, de jovens que estão entrando nas universidades cresceu. E, no entanto, as verbas para o ensino superior foi cortada em 11 bilhões. Tá? É mais ou menos 15, 20% de cortes. Bom, aqui é gasto com pessoal também. Os gastos estavam mais ou menos congelados na época do Fernando Henrique. Né? A partir de 2007, 2008 começa a crescer. É claro, porque cresceu o número de docentes. Abriram-se um enorme número de concursos, etc. Né? E houve uma certa recuperação. Vocês viram que o salário em si não disparou, só o topo da carreira que cresceu. Né? E aí cresceu, então, a massa total de gastos com pessoal e encargos até 2018. A partir de 2018, o golpe começa a cair. Tá? Aqui é verba orçamentária também, verba de custeio, investimento, é a mesma coisa. Né? Com o golpe começa a cair. Tá? Milhões de alunos por mil docentes. Tá? Aqui é verba por aluno. Depois vocês podem ver, eu não tenho tempo agora de discutir isso. Tá? Muito bem. A verba, a reposição salarial, a mídia, se vocês verem aí Globo News, né, vocês lerem os jornalões aí da grande mídia, etc., eles ficam atacando o tempo inteiro os serviços públicos e os servidores, dizendo que servidor é marajá, etc., e que, olha, nós estamos numa situação de crise agora, né? Não dá para ter aumento nenhum para o servidor, não dá para ter reposição para o servidor, coisa nenhuma, etc. Só que isso é uma balela. Né? Deixa eu mostrar aqui. Veja, para a gente pegar um exemplo, os quatro maiores bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander e Banco Pactual, eles estão quebrando recorde de lucro neste ano. Eles tiveram uma pequena queda nos lucros no segundo e terceiro trimestre do ano passado e recuperaram completamente para os níveis pré-pandemia e já estão lucrando mais do que eles lucravam antes da pandemia. Né? Da onde sai boa parte desse lucro? Com a alta dos juros. Vocês sabem que o Banco Central voltou a subir a taxa Selic, que estava em 2%, hoje ela já está em 10,75% e ela deve chegar até o final desse ano em 12%, 13% ao ano. Né? Essa taxa é a taxa de juros que o governo paga para os detentores de títulos da dívida pública. O grosso desses detentores são esses grandes bancos. Né? Então, eles estão ganhando os tubos com dinheiro do Estado. Dinheiro que nós pagamos imposto. Ao invés desse dinheiro servir para garantir os serviços públicos de boa qualidade para a população, ele vai sendo desviado. Além disso, tem uma série de coisas nesse orçamento aprovado agora em 2022, como, por exemplo, emendas aos parlamentares, que são aquelas emendas eleitoreiras. Quase 40 bilhões de emendas aos parlamentares. Sendo disso, quase 20 bilhões, né, 16,5, são emendas ao relator, que é aquele orçamento secreto, que não tem qualquer transparência. Não é? Serviço da dívida é 350 a 400, isso aqui é uma estimativa no orçamento. Fundo eleitoral, eles quase dobraram o fundo eleitoral, foi para 6 bilhões para fazer as campanhas, etc. Desonerações a grandes empresas, para elas não precisarem pagar imposto, 10 bilhões. E reajuste aos servidores foi destinado a ridícula, não é, quantia de 1,7 bilhão. Sendo que para poder reajustar 1% do salário dos servidores dos civis, tá? Servidores públicos federais, para reajustar só 1%, você precisa de 2,39 bilhões. Tá? Muito bem. Nós estamos, eu disse, né? A nossa reivindicação seria 28%, por exemplo. É só você multiplicar, né, por 2,39, para a gente ter uma ideia. Muito bem, mas deixa eu voltar um pouco. Sim. Quais são as travas fiscais? Veja, depois do golpe foram aprovadas. Na realidade, já na época do Fernando Henrique, né, tinha sido aprovada uma série de travas para impedir gastos públicos, para garantir que toda a verba vá para pagar juros para os grandes banqueiros e para garantir que tenha poucos gastos sociais para que os ricos no país não precisem pagar impostos. Vocês sabem que o Brasil é um dos campeões do mundo em regressividade tributária, ou seja, rico paga muito pouco imposto como proporção do seu salário. O grosso dos impostos são pagos pelos pobres, pelos trabalhadores e pela classe média. Né? E os ricos querem que continue assim. Então, eles não querem que tenha muito gasto para que eles nunca precisem pagar muito imposto. Né? Por isso, já na época do Fernando Henrique, eles introduziram, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal,
que tem uma série de travas para impedir gasto. Não pode ter mais gasto do que arrecadação, não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro. Não tenho tempo aqui para discutir, mas nós podemos depois ver em detalhes, se vocês quiserem. Bom, mas aí veio o golpe. Uma das primeiras medidas do golpe foi a emenda constitucional 95, foi aprovada, né, que estabeleceu um teto de gastos, está congelado os gastos sociais para os próximos 20 anos. Não é? Muito bem. Ou seja, até 2036 está congelado. Até 2037 está congelado. Tá? Ou seja, todos nós aqui vamos estar aposentados, quando aí sim vai descongelar os gastos. Quer dizer, o Brasil vai crescendo, a população cresce, o país cresce, mas os gastos sociais continuam sendo os mesmos de 2016. Né? Aí, no ano retrasado, quando começou a pandemia, eles aprovaram as PECs emergenciais. Uma delas era a emenda constitucional 109. No meio da PEC emergencial, né, como dizia aquele ilustre ministro do Bolsonaro, né, eles aproveitaram a pandemia para passar boiada. Ou como disse o outro ministro, o Guedes, né, vamos dar uma paulada nos servidores e nos serviços públicos. Né? Muito bem, então, a emenda constitucional 109 tem um artigo ali que criou um subteto do teto. Toda vez que as despesas obrigatórias, e dentro das despesas obrigatórias estão os gastos com folha de pagamento dos servidores, toda vez que as despesas obrigatórias, né, superarem 95% do total das despesas primárias, sem contar os juros, pagamento de juros da dívida, dispara um gatilho e você tem um teto e você não pode mais fazer gasto. Tá? O que significa que pode, inclusive, junto com a reforma administrativa que eles queriam aprovar, você poderia, inclusive, reduzir salário de servidor. Muito bem. Além disso, tinha a lei complementar, que eles aprovaram também em 2020, 173, 173, que congelava o salário dos servidores, né, até dezembro de 2021. Ela expirou já, portanto, agora já pode ter reajuste. Tá? Muito bem, aí tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece reajuste não pode ter retroatividade. Ou seja, se o Bolsonaro conceder um reajuste agora, em abril, maio, ele não serve para ser usado desde janeiro. Tá? Ele vai só ser aplicado quando houver o reajuste. E, além disso, veda o reajuste no exercício de 2022, de auxílio alimentação, refeição, auxílio moradia, assistência pré-escolar, etc. Essas são as travas. Agora, mesmo com essas travas, tá? Houve uma super arrecadação no ano passado, muito maior do que se esperava. Tá? Foi 1,87 trilhões de reais de arrecadação. Foi um recorde histórico. Tá? Ao mesmo tempo, o governo aprovou duas PECs, duas emendas constitucionais, que foi uma manobra que o Bolsonaro fez para poder aumentar o teto. Eles mesmos são a favor do teto, mas quando é para eles aumentam o teto para poder fazer a campanha eleitoreira nesse ano de 2022. Com isso, eles fizeram um cálculo no teto que acompanhava a inflação do ano passado, aumentou o teto. Né? Então, veja, mesmo com todos os tetos, mesmo com todas as travas, nós estamos ainda bem abaixo do teto, porque a arrecadação aumentou muito, então está sobrando dinheiro no orçamento. Tá? Então, vamos lá. A lei de responsabilidade fiscal, não está tudo dentro dos limites. Nós podemos fazer o reajuste que está dentro dos limites. Tá? Uma das determinações da lei de responsabilidade fiscal é que a receita corrente líquida não esteja 50%. E ela está 43% acima da previsão. Muito bem. Então, você tem folga aí para poder dar, né? No caso aí, você tem uma folga de 22% para poder dar aumento para os servidores. No que diz respeito à emenda constitucional 95, como aumentou, como teve a folga com a história dos precatórios, não é? Aumentou o teto por causa da emenda constitucional 113 e 114, não é? Com a indexação do teto, você tem 113 bilhões a mais para despesas. Né? E, por fim, como eu disse, a emenda constitucional 109, ela não atingiu ainda os 95%. Tá? Essa aqui, que é despesa obrigatória, despesa. Então, está sobrando espaço, mesmo com todas as travas, está sobrando espaço para fazer gastos. Tá? Muito bem. Além disso, nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que foi depois emendada pela emenda constitucional 19,
em 98, que garante ao servidor público, de todos os níveis e em todas as esferas, não é, uma revisão geral anual dos seus salários de acordo com a inflação do ano anterior. Em geral, isso nunca foi aplicado pelos governos. Os governos, às vezes, davam alguns aumentos, né, para recuperar um pouco da inflação, quando tinha mobilização, etc. Mas o STF nunca cobrou os governos a fazer isso. Né? No período Lula e Dilma teve mais reposição, como a gente viu antes, mas mesmo assim não era sempre que tinha. Mas nos governos Temer e Bolsonaro não teve aplicação desse artigo 37 de modo algum. Nós não tivemos nenhuma reposição. Mas nós podemos alegar, não é? Podemos e devemos alegar isso como um argumento. Olha, tem um artigo 37 da Constituição Federal que garante, não é, que o Executivo tenha que dar alguma reposição salarial todo ano, né? Uma revisão geral anual. Muito bem. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do orçamento. Né? Opa, perdão. O verde aqui, é juros e encargos da dívida, né? Os gastos com pessoal, portanto, não é tanto quanto se fala, se comparado com juros e encargos. O resto é ordem de custeio. Isso aqui é só os gastos correntes. Tá? Muito bem. Por fim, então, nós decidimos nos juntar, não é? Com os servidores públicos federais. Quer dizer, apesar da gente ter reivindicações próprias, por exemplo, a questão da carreira, nós temos uma série de reivindicações próprias da carreira docente, mas nós achamos que o momento agora não é discutir essas reivindicações próprias. O momento é de unidade com todos os servidores públicos federais, porque nós temos muito pouco tempo. Como eu disse, o prazo é início de abril. Se o governo não der a reposição até o início de abril, nós não vamos ter mais reposição até o ano que vem. E mesmo assim, talvez no ano que vem, por causa das travas, nós não sabemos se a arrecadação desse ano vai ser boa e se vai bater nas travas constitucionais, todas aquelas que eu falei, emenda constitucional 95, emenda constitucional, essa daqui, né, que eu havia me referido, a 109, todas elas com tetos e subtetos, etc. Tem chances de, no ano que vem, nós não conseguirmos mais ter, por causa dessas, por mais trabalhadores que seja o próximo governo, e eu espero que seja, nós vamos ter eleição aí, espero que a gente consiga eleger um governo que atenda aos nossos interesses, né? Eu, pessoalmente, vou votar no Lula, vou fazer campanha, etc. Mas, por mais pró-trabalhadores que seja o governo, vai ter essas travas constitucionais. Então, nós temos que conseguir algum aumento agora, e nós só temos até abril, porque a partir de abril é proibido dar qualquer reajuste, né? Por causa do calendário eleitoral. Então, nós temos 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, para conseguir fazer. Né? O procedimento é o seguinte: já existe uma rubrica, como eu tinha mostrado para vocês, existe uma rubrica aqui, ó, vou voltar aqui, né? Veja, no orçamento de 2022, que foi aprovado, né, no Congresso e sancionado pelo presidente, já existe uma rubrica que é essa aqui, ó, reajuste servidores 1,7 bilhões. Se já existe a rubrica, o Executivo ou o próprio Congresso podem aprovar um projeto de lei para expandir e para realocar as verbas dessa rubrica. Então, esse 1,7 pode subir para, por exemplo, 20 bilhões. Tá? Se subir para 20 bilhões, dá para dar um bom reajuste para todos os servidores. Correto? Então, legalmente, isso é possível. Tecnicamente, isso é possível e tem dinheiro para fazer isso. Como eu disse, está sobrando dinheiro. Né? O problema é político. Então, eu acho que a melhor estratégia que nós temos agora é unificar com todos os servidores públicos federais. É a unidade de todos os servidores que garantiu no ano passado, não é? No segundo semestre do ano passado, uma vitória até agora parcial, eu digo parcial porque não está garantido, mas até agora foi uma vitória, de barrar a reforma administrativa, a PEC 32. Vocês lembram que em agosto, setembro do ano passado, a mídia, os jornalões já davam como favas contadas que a PEC 32, a reforma administrativa, que é aquela que vai que vai acabar com a estabilidade do emprego, aquela que vai permitir redução de salários de servidores, toda vez que ativar um gatilho ali de gastos, o governo corta os salários de servidores, vai acabar com a estabilidade dos servidores, etc. Essa PEC, que era talvez a maior prioridade do governo Bolsonaro,
que a mídia e o mercado financeiro pressionavam o tempo inteiro para o governo Bolsonaro e para o Congresso aprovarem, e todo mundo achava que ia aprovar facinho, não é? Até agora não foi aprovada. Por que não foi aprovada? O principal motivo é porque o movimento sindical dos servidores públicos em todos os níveis, inclusive em todas as esferas estaduais, municipais e federais, se uniram, não é? E decidiram fazer uma grande frente única, uma grande mobilização para pressionar os deputados, não é? Para impedir a aprovação dessa PEC. O lema, inclusive, era: se votar a favor, você não vai voltar mais a ser deputado, porque nós vamos fazer uma campanha contra você na próxima eleição, em 2022. E isso fez com que um setor do Centrão, que ia votar a favor, recuasse e fugisse, e não quisesse votar. Não é? Para concluir, então, vários companheiros... tá. Chegou em 35 minutos. Tá? Desculpa, saber mais ou menos. Eu vou falar mais 30 segundos e encerro. Então, vários companheiros participaram dessa mobilização. Nós tivemos lá em Brasília várias vezes, teve atos. Foi isso que garantiu. Bom, a mesma unidade agora, de todo mundo, todos os servidores federais, pode garantir também que a gente arranque essa conquista. Para isso, nós precisamos fazer uma campanha para ganhar os nossos colegas docentes para essa mobilização e para ganhar a comunidade e a sociedade. Mostrar que é justo que os servidores tenham uma reposição salarial, porque essa campanha é uma campanha para defender os serviços públicos. Por fim, por causa disso, nós fizemos uma grande plenária com todos os servidores públicos federais, não é? No dia 27 de janeiro, há 2 semanas atrás, teve mais de 800 pessoas nessa plenária, 800 sindicalistas nessa plenária. Tiramos um calendário de lutas, que é esse aqui, tá? Culminando com o dia 9 de março. Se o governo Bolsonaro não aceitar abrir negociação, nós vamos fazer uma greve no dia 9 de março, uma paralisação nacional no dia 9 de março, para pressionar, para abrir negociação, para a gente poder ter. E foi tirado também um índice unificado, para todo mundo junto. Todo mundo vai esquecer, vai deixar de lado para depois as reivindicações específicas de cada categoria, mas todo mundo vai centrar na reivindicação de reposição de perdas inflacionárias durante o governo Bolsonaro, que é 19,99%, ou seja, 20%, são os 3 anos do governo Bolsonaro, 19, 20 e 21. Tá? Essa é a reivindicação que já foi, inclusive, protocolada pelo Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, do FONASEF, lá no Ministério da Economia. Então, a partir de agora, é mobilização, luta, vamos organizar, vamos chamar os nossos colegas docentes para participar dessa grande mobilização, em defesa dos serviços públicos, em defesa da reposição dos nossos salários. É isso. Desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Nada, Alberto. Muito obrigada pela sua fala aí, pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente tem um conjunto aí de colegas que estão agradecendo, dizendo que foi uma fala muito clara, ótima apresentação, excelente. Acho que a gente pode abrir agora, né, uma rodada aí de inscrições para conversar um pouco. Se alguém tiver questionamentos, a gente discutir um pouco como a gente vai também mais para frente encaminhar essas questões da luta na do FERP. Tá? Então, eu proponho que a gente tenha 3 minutos de fala para quem desejar se inscrever e vou controlando aqui o tempo, tá certo? Para a gente aproveitar mais ainda aí a presença de Alberto por aqui. Se alguém tiver dúvidas sobre os índices, as lógicas de organização aí, de como a gente... Eu sei que tem algumas perguntas sempre relacionadas a como se chegou a esse percentual particularmente, acho que o Alberto disse agora no final, mas é sempre bom abrir. Então, a gente já tem uma inscrição aqui. Caroline, 3 minutos, tá? Já pode falar. Teve gente que se inscreveu primeiro, Nicole. Quem? Eu sou Romilson. Romilson, então, desculpa, gente. Alguém tem que seguir comigo. Eu vou te ajudando aqui. Vou colocar minhas inscrições no chat, tá? Ok. Então, Romilson, 3 minutos. Bem. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o professor Alberto pelo trabalho bem técnico, né, que vocês têm feito. Eu digo vocês, eu acho que é uma equipe, né, professor? E eu sei que é uma coisa muito trabalhosa mexer com índices e, sobretudo, legislação. Você traz aí uma série de legislações que podem trazer uma sobrecarga aí nesses cálculos, enfim. E dizer também da minha contrariedade em relação a essa posição aí da Andes em relação ao DIESE. Acho que é uma coisa completamente descabida. Eu não vejo nenhum sentido nisso,
nesse expurgo que fizeram do Diese, porque trata-se de um órgão assim, bastante considerado pela sociedade brasileira, bem reconhecido no meio dos trabalhadores, tem um histórico enorme aí de bons serviços prestados à categoria, às categorias, né? Não digo nem a categoria, as diversas categorias. Então, conheço muita gente de lá, pessoal de altíssima qualidade, e isso ser afastado assim é uma coisa que causa espécie, sinceramente, com todos os argumentos que possam vir do aspecto político, das centrais, etc. Mas é, sobretudo, uma contribuição técnica muito relevante que traz para nós, e vocês, de certa forma, estão suprindo essa lacuna, porque isso não deixa de ter uma lacuna, porque se o Diese chega junto profissionalmente, eu acho que reduziria muito o sacrifício do professor Alberto e da equipe dele, de forma que é uma coisa que causa um vexame no meu modo de ver. E aí eu não sei, talvez os sindicatos que estejam mais disponíveis a colaborar com o sindicato pudesse fazer aí uma espécie de condomínio para contratar parte, sei lá, eu tenho 12 sindicatos que podem fazer essa contribuição junto com o Diese, contratar o Diese à parte, já que a Andes não quer, não tolera, enfim, poderia fazer isso. Porque a gente vai precisar sempre de ter esse cálculo de perdas Mais um e minuto, ganhos. Romilson. Tá. Então é isso. Eu diria, professor, que politicamente talvez não seja recomendável colocar como essas emendas parlamentares no bojo dessa discussão. A gente discorda completamente, mas eu acho que em certos fóruns isso pode nos prejudicar, já que em algum momento os parlamentares vão estar a nosso favor, se não todos, mas pelo menos uma base bem representativa ali. E outra coisa que eu gostaria de saber aí, mais diretamente de você é sobre essa folga de arrecadação. Eu tenho visto aí na imprensa, na grande imprensa, eles dizerem o seguinte, que essa folga Isso, encaminha a conclusão, por favor. Tá, vou concluir. Essa folga da arrecadação, ela pode ser um voo de galinha. E eu não sei se isso é verdade, se isso tende a permanecer durante o ano 2022, porque eu digo já é para se antecipar de uma possível contestação dos órgãos aí que não queiram dar o reajuste por conta dessa folga que eles podem considerar como uma folga aí fictícia e não uma folga real que possa possibilitar esse reajuste. Obrigado. Obrigada, Romilson. Alberto, você prefere responder uma por uma ou a gente pode juntar algumas questões? Não, é melhor juntar, porque daí Tá bom. faz um bloco de 5, eu não sei. Tá. Eu acho que Caroline estava inscrita, mas cancelou aqui a inscrição, disse que já foi superada a questão dela. Érica é a próxima. Primeiro, eu agradecer aí a disponibilidade de Alberto, né, de traduzir aí de maneira didática os dados que o Diese nos traz, né, a partir da demanda realizada pela DUNB, né, e já coloco aqui como proposição, né, na deliberação desse ponto, que nós aprovemos que a ADUFERP passe a integrar o Diese, né, do Estado de Pernambuco, né, já que a gente está apresentando aí como Fórum Renova Andes uma proposta para que o Andes volte para o Diese, né, volte a pagar o Diese, mas que a gente pode fazer isso também estadualmente, né, então que a gente possa contribuir com o Diese Pernambuco, eu acho que é algo, né, um instrumento, na verdade, da classe trabalhadora que deve ser apoiado e preservado. Então, eu já encaminho aí que, como, né, no final a gente possa, né, e aí quem quiser discutir sobre a proposta, né, está aberta aí para discussão, mas que a gente possa deliberar isso. A outra coisa é a importância dessa luta unificada, né? A gente tem participado, inclusive participamos do setor das federais, né? E um dos argumentos, que aí é um argumento, na minha leitura, equivocado, né? Que nossa carreira, ela, de fato, é muito ruim e vem sendo desestruturada, né? Desde 2018. Com a tua apresentação, a gente percebe que quem está em cima da pirâmide, né? Se deu melhor nessa reestruturação
de adjunto para baixo, a situação complica, né? Tanto que a melhoria nossa salarial é exatamente quando a gente sai de adjunto 4 para associado, né? E a gente sabe também, né, como isso dificulta a gente chegar no topo da carreira de titular, porque entram aí mais 4 níveis, associado 1, 2, 3 e 4, até a gente conseguir chegar no topo da carreira. Né? E aí é importante a gente perceber que essa luta emergencial por reajuste salarial ela não se contrapõe por uma luta justa que devemos ter, né, no antes pela reestruturação da nossa carreira, né, sem esses desníveis, sem esses desequilíbrios, né? Então é um reajuste emergencial para suprir, né, pelo que você calculou aí, pelo menos 28%, né, de perdas salariais, e que se a gente tiver aí um reajuste de, né, que o Fonasef está chamando, se arredondou aí para 20%, né, o tal de 19,99%, já né, algo importante, mesmo sabendo que isso vai ter rebatimento diferente, né, nos níveis da nossa carreira. Então, assim, a luta unificada ela é fundamental, que a gente aprove aí também o calendário do Fonasef, que o Andy está encaminhando, né, que a gente possa aí fazer mobilizações no mês de fevereiro, para que a gente venha deflagrar a greve, né, se necessário, se o governo não ceder, né, então tem 1,7 bilhões destinado para reajuste, mas que pode ampliar, né, e não é justo, porque a Constituição ela é clara que tem que ter tratamento isonômico, né, para todos os servidores públicos federais, que os policiais tenham e nós não tenhamos, né? A gente quer que os policiais tenham, mas a gente também quer ter reajuste salarial. Então, vamos aprovar também esse calendário com indicativo de greve para 9 de março, unificada de todos os SPFs. Obrigada, Érica. Não tem mais inscritos aqui, pelo que eu estou vendo. Então, eu vou passar para Alberto. Alberto. Tá, então, eu vou tentar responder aqui. Não, primeiro, sobre os parlamentares, eu também acho que nós temos que tomar o cuidado de dialogar com os parlamentares, inclusive com os setores do Centrão, porque sem eles nós não conseguimos aprovar nada, né? Embora a pressão tem que ser também no governo federal, porque é o governo federal que tem que mandar o projeto de lei para ampliar as verbas para o reajuste dos servidores. Já existe uma rubrica no orçamento, que é a rubrica reajuste dos servidores públicos federais, do Executivo. Tá? Ela só tem 1,7 dotado nela. Se a gente vai ter o reajuste, digamos que ele seja aprovado em abril, então ele só vai começar a ser aplicado em junho, portanto, é só 6 meses deste ano, do orçamento deste ano. Tá? O que significa que, para poder ter os 19,99%, que é a nossa reivindicação, vamos arredondar para 20%, né? Na realidade, nós vamos precisar de 23, mais ou menos 23,5 bilhões de reais. Então, precisa dos 23,5 bilhões de reais. Como eu disse para vocês, tem uma folga. Portanto, dá para conseguir esses 23. O procedimento legal é o governo manda um projeto de lei para o Congresso aprova esse projeto de lei, é um projeto de lei para fazer uma realocação orçamentária. Então, aumenta o orçamento dessa rubrica, reajuste de servidores, de 1,7 para 20 bilhões, e com esses 20 bilhões a gente tem garantido uma reposição de perda salarial de 19,99%. Tá? Então, é um procedimento relativamente simples se o governo tiver disposição política. O problema é pressionar o governo para isso. Notem, o governo, o Guedes, era totalmente contra dar um reajuste para os professores do ensino fundamental, o piso dos professores do ensino fundamental. Mas a pressão política obrigou, né, CNTE, etc., a pressão política obrigou o governo federal a aprovar esse reajuste, né, do piso. Óbvio que não é o governo federal quem paga, vão ser os governos estaduais e municipais, mas isso tem implicação no orçamento da União, por isso que o Guedes era contra. Então, mesmo contra a vontade, a pressão política obrigou ele a fazer isso. Né? Ele queria, o Bolsonaro, por outro lado, por isso que só tem 1,7 bilhões alocado nessa rubrica, ele queria garantir só para os policiais federais e Polícia Rodoviária Federal. Nós não somos contra ter esse aumento também, né, contanto que seja para todo mundo.
contanto que haja isonomia para todos. E é esse o movimento que nós estamos fazendo, portanto. Para isso, nós precisamos, a FONASEF, FONACAT, etc., que são os fóruns dos sindicatos, estão em contato com parlamentares, estão fazendo pressão, etc. Agora, nós temos que mobilizar nos nossos estados também, fazer barulho nos nossos estados, pressionar os nossos deputados dos nossos estados, fazer os nossos docentes, fazer campanha dos docentes, né, com um textinho falando, olha, nós estamos com salário congelado, as verbas, as condições de trabalho estão péssimas, nós precisamos de aumento, de reposição de perda salarial, mandar e-mail para os deputados, é isso que nós precisamos fazer agora. Eu falei das emendas parlamentares só para a gente saber o quão injusto é esse orçamento. 40 bilhões vai para fundo eleitoreiro de parlamentar. Claro que nós não vamos ficar jogando isso, né, mas nós temos que saber do que se trata. Sobre a folga de arrecadação, eu concordo que a arrecadação foi muito grande no ano passado. Ela deve ser. Por quê? Porque o PIB deu uma recuperada em relação ao ano anterior, né, que não teve quase nada. E esse ano tem um problema que vai ter muita isenção fiscal. Né? Bolsonaro deu muita isenção para grandes empresas, etc. Então, a arrecadação deve, de fato, cair esse ano. O que significa que no ano que vem o orçamento vai estar mais apertado. Por isso que é tão importante a gente mobilizar já. Entendeu? E sobre reestruturação da carreira, eu concordo com a Érica. Eu acho que é muito importante a gente discutir essa reestruturação, mas aí é uma discussão para depois, quando acabar essa campanha aí em março, abril, não é? Que não vai poder passar disso. Eu acho que nós temos que discutir nas ADs e fazer organizar, articular várias ADs para discutir uma nova proposta de reestruturação da carreira para corrigir esses erros na carreira. Lembrando que, não é, quem negociou o acordo com os governos, né, Lula e Dilma, dessa reestruturação da carreira, não foi o nosso sindicato, não foi o ANDES, foi o PROIFES, que é um racha do ANDES, que, na minha opinião, agiu meio de forma pelega. Na verdade, o PROIFES, eu não quero aqui acusar, né, porque certamente deve ter muita gente bem intencionada no PROIFES, mas tem muita gente do PROIFES que são aqueles setores das universidades muito ligados a reitorias, à burocracia universitária, etc. E eles, então, apresentaram uma proposta que era uma proposta com muitos defeitos. Eu não vou dizer que só tem defeito, tem uma ou outra coisa correta, não é? Mas tem muito defeito, criou muito defeito, criou muita distorção na carreira. Eu acho que nós temos que retomar essa discussão para apresentar para o próximo governo, que eu espero que seja um governo que aceite negociar com a gente. Porque o Bolsonaro não aceita. O Bolsonaro quer destruir a universidade pública. Não é que ele não quer negociar carreira, estruturação, ele quer acabar com a universidade pública. Não é? Ele quer destruir de vez a universidade, ele quer acabar com a ciência. Ele não quer nem vacina, não quer nada, ele quer acabar com a ciência, quer acabar com a universidade. Então não tem como negociar com esse governo. Agora, nós temos que preparar um debate para a gente ter uma proposta de reestruturação de carreira para um próximo governo, mas isso a gente ainda tem algum tempo. Então vamos primeiro agora focar na mobilização para poder ter essa reposição de perda salarial. Obrigada, Alberto. Eu te dei 5 minutos para que estava respondendo várias questões. Érica está com a mão levantada aqui. Acho que eu respondi ao pessoal no chat, só para colocar, né, que, a princípio, né, existe esse calendário unificado, que é a proposta que a gente aprove, mas em avançando o processo de mobilização, né, nós vamos voltar aqui ainda antes do dia 9 de março para decidir a deflagração da greve, certo? A partir do dia 9 de março, se vai ser, né, se a gente vai decidir uma paralisação, né, o Andes deve indicar aí rodada, né, de assembleias antes do dia 9 para fazer isso, né, se vai ser de 24, 48, ou greve por tempo indeterminado, mas que, na verdade, é um tempo determinado, né, porque se a pauta é campanha salarial emergencial e do reajuste salarial de 19,99% ou 20%, ele só pode ser dado até início de abril, né? Então, a nossa greve, a nossa mobilização, ela só tem sentido até início de abril. Então, seria aí a deflagração da greve, né? Por tempo indeterminado, mas que ele tem um esgotamento, né? Se o governo não abrir negociação, que é início de abril. Mas que a gente, né? Assim como a gente viu e participou ativamente na mobilização contra a PEC 32, eu acho que os servidores públicos têm sim força, né? Basta a gente jogar peso de conseguir arrancar essa negociação com o governo e sairmos aí
com reajuste, né, emergencial ainda esse ano. Basta a gente acreditar, porque o discurso, não pode, é ano eleitoral, não tem dinheiro, né? E Alberto mostrou que tem dinheiro, né? O que falta é vontade política, né? E aí, para ter vontade política, só luta de classe, né? Só mobilização, só... E a gente conseguiu fazer isso com a PEC 32 até o momento, inclusive essa campanha, né, salarial ajuda a luta contra a PEC 32, na minha leitura, né? São coisas que não estão dissociadas, tem um foco, mas ajuda os FCPF se manterem em mobilização em Brasília, nos estados. Inclusive, quero dar esse informe. Acabamos de receber, né, uma notificação, né? Receber não, saber que estão nos procurando para que a gente receba de novo uma notificação judicial do deputado... Notificação não, amiga, essa é intimação da vara cível, inclusive, de um processo vara cível. Isso, vara cível, possivelmente contra a questão dos outdoors. A gente está ainda se inteirando melhor da situação, mas a luta, né, contra a PEC 32 está tendo aí os seus rebatimentos e nós não vamos recuar, né, porque foi eficaz, né? Foi uma luta eficaz e é isso. Então, seguimos firmes, que a gente aprove aqui o calendário, né, indicativo, né, indicado pelo FONASEF, né, acolhido e deliberado pelo Andes e no setor também, e que a gente possa ir construindo essa greve e até, né, o início de março a gente possa deflagrá-la e sermos vitoriosos. É isso. Então, na verdade, que a gente não precisa deflagrá-la, na verdade, né? Esse seria o cenário ideal que a gente consiga aí. Que o governo abra a negociação e conceda, né? Mas dada a conjuntura, né? Mais alguma questão, gente? A gente não tem outras pessoas inscritas aqui, né? Acho que a gente tem os encaminhamentos aqui para a luta, estão anotados aqui, a gente pode revisar no final da Assembleia, né, e discutir para aprovação. Mas se não tiver mais inscritos, eu vou liberar Alberto, né, para ele não segurar ele pelo restante da nossa Assembleia, agradecendo mais uma vez pela participação, né, pela disponibilidade. Ele também disponibilizou aí o material em PDF, a gente vai organizar isso da melhor forma para publicar e repassar aos colegas. E aí agradeço muitíssimo, né, eu acho que foi muito esclarecedor. Foi uma participação excelente, a gente estava precisando aí dessa força e dessas informações. Então, obrigada, Alberto. Eu agradeço e eu queria só dizer que, em nome da Unifesp, a gente presta total solidariedade a vocês lá do FEP por essa intimação aí por causa dos outdoor. E se ocorrer qualquer coisa, que a gente fosse informado para a gente poder deflagrar uma campanha em solidariedade a vocês. Tá bem? Obrigado.